Olá, oi Kelly, oi Ariane, boa noite. Robiana, tá boa? Sejam muito bem-vindos todos. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vocês estão me escutando bem aí, gente? Oi, doutora Everton, tudo bem? Recebi seu material hoje, vou divulgar. Sempre bom divulgar sobre AVC. Boa noite. Obrigada, Kelly. Oi, Márcia, tudo bem? Vamos ir esperando todo mundo entrar, né? As pessoas irem entrando aos pouquinhos, para a gente conversar aqui um pouco, falar um pouquinho sobre disfunção da bexiga, que é um tema bastante relevante pós-AVC. Chama todo mundo aí, gente, aperta o aviãozinho aí e chama quem vocês acham que pode ter interesse nesse tema. Faz o coraçãozinho aí, aperta o coraçãozinho para as pessoas verem que a nossa live está começando. Oi, Rodrigo, tudo bem? Meu garoto propaganda de hoje. Oi, Lid. Isso aí, eu adoro ver coraçãozinho. Eu já vou chamar a Lidiane pra gente já ir conversando, gente, porque o tempo é rápido e a gente nem percebe. E a gente acaba, às vezes, deixando, né, a desejar aí nas informações. Oi, Lid, tá boa? Tudo bem, Ludmilla, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu tô falando, tô dando um oi aqui pro pessoal e eu tava falando que o tempo passa tão rápido numa live. Todas que eu já fiz, sempre fico faltando 10 segundos, né, que o Instagram sinaliza, é que eu vou despedindo e cortando o assunto, às vezes até pelo meio, porque a gente fica envolvida e acaba passando muito rápido, né? Então, eu É falei porque pro senão não pessoal que a gente... grava, né? Exatamente. Eu falei pro pessoal para a gente já ir começando, para aos poucos as pessoas vão chegando. E qualquer coisa também, o pessoal depois vai lá na página, lá no meu Instagram, e depois vê a filmagem gravada lá e tudo, né? Sempre tem lá, então não tem problema nenhum. Então já vamos começando, para a gente não perder tempo. Primeiro, eu gostaria de te agradecer muito de ter aceitado o meu convite. É um tema que eu acho super relevante e tem que ser falado, né? Eu falo sempre muito de AVC e no AVC acontece essas alterações também, essas disfunções de bexiga. E eu vejo, Diane, muito nos grupos das pessoas que tiveram AVC, que é o meu público, é a maioria das pessoas que me segue, para quem eu falo, que as pessoas perguntam muito, por que eu perco xixi? Por que eu faço? Né? Isso é comum, isso é normal do AVC? Por que tem gente que acontece, tem gente que não acontece? Então, eu sempre vejo essas perguntas e assim, e aí eu falei assim, eu tenho que chamar alguém que trabalha especificamente nessa área de fisioterapia pélvica, que está no dia a dia ali, né, trabalhando com esses pacientes. É uma área que eu não atuo, então eu vou encaminhar se chegar para mim com alguma disfunção. E eu acho que as pessoas precisam saber, precisam se informar a respeito disso, né? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E muito obrigada por estar trazendo essas informações aqui para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é melhor falar sobre você do que eu. A Lidiane, gente, ela foi minha aluna na graduação quando eu voltei para Juiz de Fora.
E é um imenso prazer ter ela aqui novamente, né, como colegas de trabalho. Eu sempre busco muito isso, assim, eu acho o máximo quando um ex-aluno está aqui falando e dividindo o conhecimento e passa a ser agora, né, o expert no assunto. Então, adorei te chamar, adorei fazer parte aí dessa live. E eu queria que você falasse um pouco de você, assim, rapidinho da sua formação e como que é o seu trabalho, para a gente depois iniciar em relação ao tema que a gente aqui está se propondo. Tá joia. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, muito esse convite. Como você disse, para mim foi uma honra ter sido convidada, né? A Ludmila foi minha professora lá no início, acho que foi no 4º período da graduação. Então, assim, para mim é muito gratificante. Não fala muita data, agora... não, porque senão vão descobrir que eu tô ficando velha, mas enfim. Gente, né? O tempo tá passando, né? É mesmo. Nossa, passa rápido. Passar rápido. Eu me formei, me graduei lá na UFJF, né? Depois eu fiz mestrado em saúde também pelo UFJF. Eu fiz especialização, pós-graduação em saúde da mulher, nessa área de reabilitação perineal. Hoje, né, eu trabalho no consultório, com reabilitação perineal, tanto com essa parte, né, de disfunção miccional, disfunção sexual, disfunção intestinal, coloproctológica, né, bem essa área de fisioterapia pélvica. Além disso, né, atualmente eu faço doutorado lá na UFJF, em urologia, e faço também pós-graduação em fisioterapia e geriatria, né, que é uma área que eu também gosto muito. Acho que um pouquinho é isso que a gente vem trabalhando, né? Legal, acho que não tinha outra pessoa que pudesse ser tão indicada para falar aqui com o pessoal. Obrigadão, obrigada de novo, tá? Então vamos lá, vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, gente, eu acho que a gente vai funcionar da seguinte maneira. Eu combinei aqui com a Lidiane, a gente fez um roteiro, assim, das principais ideias, assim, que eu acho que é importante você aí saber que teve AVC. A gente precisa dar uma introdução de alguns conceitos bem básicos, a gente não vai ficar falando muito termo técnico, até para vocês conseguirem entender o que a gente vai falar, tá? Como o público aqui, a sua grande parte é de pacientes, de pessoas que tiveram AVC, então a gente vai traçar uma linguagem aqui o mais simplória possível para vocês conseguirem entender o que a gente quer falar. E aí a gente traçou esse roteiro, e aí no final, faltando uns 10, 15 minutos, a Lidiane vai responder algumas perguntas que já foram feitas lá no perfil, e se vocês quiserem ir colocando algumas perguntas por aqui, já enquanto a gente estiver falando, se eu achar que é prudente, a gente vai respondendo à medida que as perguntas forem aparecendo, se estiver bem no tema que a gente estiver falando, a gente já vai respondendo, senão a gente deixa para esses 10, 15 minutos finais. Então, fiquem à vontade aí de ir colocando as perguntas, porque eu vou aqui ficando ligada nisso para a gente poder responder todas as perguntas até o final, tá? Então, vamos lá. Assim, o que eu queria falar o que eu queria que você falasse, Lidiane, em relação à bexiga neurogênica. O que é bexiga neurogênica? Né? E isso acontece no paciente com AVC? Como é que funciona isso? Então, como a gente conversou, assim, a gente achou interessante fazer meio que uma introdução, acho que para todo mundo entender um pouco de forma geral o que seria a bexiga neurogênica, né? A bexiga neurogênica é uma condição onde qualquer alteração causada por uma lesão neurológica gera alterações no funcionamento da bexiga. Né? A bexiga ela tem o seu funcionamento, né? Ela é dividida em fases, né? Em fase de armazenamento, fase de esvaziamento. Qualquer alteração nessa comunicação entre a bexiga e os centros, né, que controlam essas fases da bexiga, vai gerar, e qualquer alteração neurológica vai gerar a bexiga neurogênica. É importante distinguir porque existem outras alterações também da bexiga, mas que não são causadas por nenhuma lesão neurológica. Então, essa diferença gera diferença muitas vezes no tratamento e no prognóstico de tratamento, né? De durabilidade de tratamento. A sintomatologia, muitas das vezes, é até bem próxima, independente de ser ou não bexiga neurogênica. Mas o prognóstico, muitas das vezes, muda, né? A duração de tratamento, número de sessões, essas coisas, assim, acaba que muda bastante. Então, né? Você está querendo dizer que existe
um controle do cérebro. O cérebro é responsável, uma parte do cérebro, pelo controle da bexiga. É isso. E quando existe uma lesão nessa área, pode acontecer um descontrole de alguma forma dessa descontrole. Isso. Qualquer lesão neurológica, né, em qualquer nível, vai gerar algum tipo de lesão na bexiga. O AVE, né, o acidente vascular encefálico propriamente dito, vai gerar lesões que nós chamamos de suprapontíneas, né, lesões acima desse nível de controle miccional. Agora, existem outras lesões, lesões medulares, lesões sacrais, que vão gerar outras alterações. Essa divisão é uma divisão do local da lesão, é importante para dar uma norteada do que podemos encontrar no paciente. Mas é claro que isso pode variar de um paciente para o outro, né? O paciente, né, que teve o AVE, o pós-AVE, geralmente ele vai ter uma hiperatividade da bexiga, porque os centros superiores da micção, eles vão controlar a inibição das contrações vesicais. Com uma alteração com uma disfunção nessa área, não ocorre essa inibição. Então, a bexiga, ela se contrai várias vezes. E essas contrações são percebidas pelo paciente como uma urgência, uma frequência aumentada de idas ao banheiro, né, uma frequência aumentada à noite também. Então, normalmente, né, quando está tudo normal, sem lesão, você tem uma certa inibição para não ter a alteração em qualquer pressão da bexiga, você já tem que ir no banheiro, é isso? Exatamente. Quando você tem uma lesão, essa inibição não acontece. Essa inibição não ocorre. Tá. E eu tô te perguntando volumes aqui baixo. Para nós conseguir entender melhor, tá? Tá mais claro. A inibição, ela não ocorre. Se não ocorre a inibição das contrações, essa bexiga ela se contrai várias vezes, né? Num intervalo muito curto, com volume muito baixo de urina. Então, esse paciente tem uma frequência muito aumentada de idas ao banheiro, né? O desejo miccional, ele vem mais forte, né? Que a urgência é um desejo, a gente define como um súbito desejo irresistível de urinar, né? Só uma classificação, né, da urgência, assim, uma definição. Mas geralmente é isso que ocorre no AVE, né? No acidente, no pós-AVE. Então, significa que a bexiga não necessariamente precisa estar cheia, né? Então, porque às vezes tem muita gente que fala assim... tem muita gente que fala assim, mas eu toda hora tenho que ir no banheiro, a bexiga mal encheu e eu ainda tenho vontade de ir. E é isso mesmo. É isso mesmo, a bexiga nem encheu, as contrações ocorrem antes desse limiar chegar numa quantidade aceitável, né? O que seria o esperado, vamos dizer assim. Né? De forma geral, a bexiga neurogênica ela pode ter uma incontinência por urgência, que é essa incontinência gerada pela hiperatividade da bexiga, quando essas contrações não são inibidas pelos centros corticais, né? Lá pelo cérebro, né? Por toda essa região cerebral, ou pode ocorrer uma incontinência por transbordamento, que essa incontinência já ocorre quando a gente tem uma bexiga flácida, uma bexiga que não tem a capacidade de esvaziar. No paciente pós-AVE, isso pode ocorrer, né? A retenção de urina geralmente ocorre naquela fase aguda do AVE, que ocorre logo após o acidente vascular, né? Enquanto o cérebro ainda está naquele choque cerebral, vamos dizer assim, né? Então, aí ocorre essa retenção, que aí geralmente é tratada com o cateterismo, né? Seja o cateterismo intermitente ou outra forma selecionada pelo médico, porque essa retenção urinária ela pode também gerar agravos, principalmente renais, né? Então, é tratado já de cara no hospital, assim que o paciente é admitido, alguma coisa assim, que eles percebem essa retenção. Mas, no geral, esse paciente ele evolui para uma bexiga hiperativa. Tá. Então, normalmente essa retenção não acontece em fases pós-hospital, vamos dizer assim, na fase Isso, não, essa retenção. Não, na crônica não. Na fase aguda que geralmente ocorre e ela vai evoluindo para uma bexiga hiperativa. Ok. Tem uma coisa também que muita gente me pergunta, Lídia, é que assim, para que eu preciso, por que eu preciso usar fralda
E aí a gente entra numa questão, assim, talvez, não sei o que você acha disso, a gente não conversou sobre isso, mas me dá a sua opinião. A gente entra numa questão que envolve alguns aspectos aí diferentes, além da questão da disfunção da bexiga. Então, a questão da alteração da mobilidade, da disfunção do movimento, da pessoa estar acamada, né, acaba gerando uma adaptação por uso, fazer a micção por uso de fralda, né, porque não tem condições de se deslocar até o banheiro, né, às vezes que quiser. Então, isso pode, ainda mais numa fase aguda, que ainda não tem ainda muita habilidade, às vezes não estabeleceu as sequelas motoras ainda que, né, que vão ficar, que ainda, né, podem atrapalhar a função física desse paciente, função motora. E aí, uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, e até algumas pessoas vieram me perguntar isso. Esse uso de fralda, mesmo que a lesão lá não tenha acontecido na região que possa ser responsável pelo controle da bexiga, esse uso de fralda constante por um tempo prolongado pode ocasionar mais para frente disfunção no controle urinário? Então, Ludmila, no início, quando a gente começou a conversar, né, eu até ressaltei que as alterações da bexiga não são causadas apenas pelo distúrbio neurológico, né? Só que o paciente neurológico, ele tem essa condição, ele tem uma condição própria de saúde, não tem como você olhar para ele só para a pelve, né, só para a bexiga, vamos dizer assim. Né? Como você bem relatou, tem a questão da imobilidade, tem a questão da dificuldade de locomoção, né? A fralda acaba sendo uma alternativa para esses pacientes que não conseguem chegar até o banheiro. O paciente, com essa urgência, teve até alguém que comentou, fez um comentário no seu post lá sobre isso. O paciente com essa urgência, ela tem a necessidade de ir no banheiro naquele imediato momento, vamos dizer assim. E se ela tem uma dificuldade de locomoção, ela não vai conseguir chegar. Então, por isso que muitas vezes acaba usando mão da fralda. Se isso pode ou não prejudicar futuramente, eu acho que não vai depender da fralda em si. Porque à medida que ela for adquirindo o controle, né, motor, que ela voltar com as atividades, né, o médico pode sugerir alguns medicamentos anticolinérgicos, a própria fisioterapia, nós fazemos mão de alguns recursos, né, que ajudam a controlar essa inibição das contrações, né? Então, quando você começa o tratamento, o fato dela ter usado fralda, eu não acredito que prejudique por mais tempo. Eu acredito que ele é uma alternativa, ele não é um tratamento, a fralda não trata, mas ela acaba sendo uma alternativa viável naquele momento em que o paciente tem uma dificuldade de locomoção. É o que a gente chama muitas vezes até de uma incontinência funcional, né? Às vezes a incontinência não seria nem pela condição da bexiga, né? Muitas das vezes é pela dificuldade de chegar até ao banheiro, até o toalete. Eu tô te perguntando isso porque já teve gente que veio conversar comigo em outras ocasiões e falou assim, eu tenho medo, acabou de ter o AVC, e aí às vezes vem trocar uma ideia, perguntar algumas orientações iniciais, e aí a pessoa fala, eu tenho medo de usar a fralda, ou quem cuida, de usar a fralda e ficar dependente dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que é uma condição temporária, temporária, né? Porque existe tratamento até para isso, né? E a fralda não é um tratamento, é como se fosse uma adaptação para uma condição temporária, né? O que a pessoa não pode aceitar é isso que você falou, não tem que aceitar aquilo como se fosse a última forma dela de tratamento. Então agora eu vou me adaptar à fralda e vou ficar com ela pro resto da vida, vamos dizer assim. Não, o paciente pós-AVE, o AVE é uma condição, né, que ela gera sequelas, mas que tem tratamento. E o que a gente tenta na fisioterapia, em todas as áreas, é melhorar a qualidade de vida desse paciente. E retirar o paciente da fralda é uma forma de melhorar a qualidade de vida dele, né? E à medida que ele volta, né, a ter o controle, consegue deambular, consegue melhorar essa condição motora dele, que ele vai começar a queixar-se mais dessa questão urinária, aí sim ele vai buscar tratamento para isso, e aí, como eu falei, tem alternativas, tem medicamento, tem fisioterapia, tem formas de tratar essa hiperatividade, mesmo ela sendo uma hiperatividade neurológica, né? Ela é uma condição, a gente sabe a causa, mas ela tem tratamento. Então, se você pudesse falar para as pessoas que estão escutando a gente aqui agora,
quais são os indícios que indicam realmente de que ela está tendo uma incontinência por urgência, que é uma incontinência característica de quem teve um AVC? O que ela está sentindo que pode ser definido como uma incontinência de urgência mesmo? Um aumento da frequência. Então, o paciente neurológico, né, o pós-AVE, ele vai ter vários graus disso. Então, eu acredito que dependendo da limitação que ele tem, ele vai conseguir perceber mais ou menos os sintomas da bexiga, né? Por exemplo, aqueles pacientes que desenvolvem alteração de sensibilidade, muitas das vezes não conseguem relatar o que é a sensação de urgência, né? Eles percebem que tem uma perda frequente de urina, mas não conseguem perceber essa necessidade, esse desejo súbito de urinar, que é a urgência. Porque alguns apresentam essa alteração de sensibilidade também do enchimento vesical, né? Uma alteração de sensibilidade geral. Mas, geralmente, ele pode relatar essa urgência, né? Que é a necessidade de ir rápido ao banheiro, e que muitas das vezes essa urgência é seguida de uma incontinência, quando ele não consegue chegar ao banheiro a tempo. Então, ele tem uma urge-incontinência, ele vai ter um aumento da frequência urinária diurna. Esse aumento a gente considera um aumento a partir de 7 micções dias, 8 micções dias, a gente já considera como um aumento da frequência urinária. E também um aumento da frequência à noite, né? Acordar mais de uma vez, acordar à noite para ir ao banheiro é considerado uma ictúria. Mais de uma vez já é uma coisa que afeta a qualidade de vida, que é necessário um tratamento. Então, esse aumento da frequência pode ocorrer à noite também. Então, seria a urgência, uma urge-incontinência, uma frequência aumentada. São esses sintomas, né, principais da bexiga hiperativa. Interessante você falar da questão da sensibilidade, porque às vezes então a pessoa não tem a sensação ou a vontade de ir ao banheiro, o desejo de ir ao banheiro, e aí perde sem nem ter percebido que iria perder ou que teria que fazer xixi, é isso? Então, por alteração de sensibilidade. Aí muitas das vezes ele não percebe que a bexiga... Porque, na verdade, a bexiga não está cheia, né? Esses pacientes, a bexiga se contrai antes dela chegar num limiar de 400 ml, 350, 400 ml. Mas, geralmente, o paciente que tem essa alteração de sensibilidade, ele não vai relatar essa urgência porque ele não tem a percepção da urgência, né? Assim como ele não consegue discriminar, né, o quente, o frio, né? Aquela mesma alteração de sensibilidade, isso pode ocorrer na bexiga e ela não percebe o enchimento vesical. Ótimo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em relação a algum tipo de ingestão de algum tipo de líquido, é legal tomar cuidado com alguns tipos de líquido que podem, vamos dizer assim, aumentar essa vontade de fazer xixi ou aumentar mais rápido aí o volume da bexiga, aumentar a pressão, não sei. Então, dentro dos tratamentos da bexiga hiperativa, né, nós falamos muito da terapia comportamental. Então, esse controle da ingesta hídrica, a restrição de alguns alimentos que são irritativos fazem parte dessa terapia comportamental, né? Nós sabemos que os alimentos, né, com cafeína, o café, né, chamate, todos os alimentos que têm a cafeína, refrigerante, chocolates, frutas cítricas, principalmente laranja, limão, os refrigerantes, né, as bebidas gaseificadas de forma geral, são alimentos que causam uma excitação, uma irritação na bexiga. Então, com isso, vai ser um agravante, vamos dizer assim, e essa bexiga vai se contrair ainda mais. Então, o paciente que ele tem essa bexiga hiperativa, que a gente avalia e vê que ele está evoluindo com uma bexiga hiperativa, geralmente essa terapia comportamental é uma das primeiras coisas que a gente tenta trabalhar com o paciente, né? Explicando essas orientações, fazendo micções programadas para ele não ficar também muito tempo sem ir ao banheiro. Posições adequadas para o esvaziamento, tanto da bexiga como esvaziamento intestinal também, posição adequada, né, no vaso sanitário, com relaxamento perineal para possibilitar um esvaziamento melhor. São algumas orientações que nós sempre damos na terapia comportamental, que é uma forma de melhorar, né, essa qualidade de vida com orientações de mudanças de hábito. Ok. E aí a gente tem algum outro tipo de tratamento fisioterapêutico, além dessa orientação através da terapia comportamental, que possa surgir um efeito, um resultado satisfatório no controle total da bexiga? Porque isso é o que as pessoas me perguntam, eu estou só te repassando, tá?
Então, assim, mais uma vez, gente, eu acho que ela comentou isso até em relação aos graus de incontinência que a pessoa pode ter. Cada AVC é um AVC. É um. Então, aqui não tem como a gente analisar e falar que todo mundo pode ou não ter recuperação, pode ou não ter graus diferentes, graus iguais, por exemplo, mas a gente tem que pensar que existe tratamento, né? E aí a avaliação de um fisioterapeuta especializado na área, igual a Lidiane tem a formação de fisioterapia pélvica, é fundamental para poder te orientar, tanto nessa questão da terapia comportamental, e tanto a questão do tratamento mesmo, e tratar realmente, porque a gente tem técnicas específicas para isso, né? E a gente tem bons resultados, né, Lídia, em relação Exatamente. ao controle da incontinência, né? Fala um pouquinho disso A, pra gente. a fisioterapia, ela é mais uma alternativa, né? Como você falou, o paciente ele tem alternativas de tratamento. Tem alguns que se adaptam melhor a um medicamento, né? O médico pode passar anticolinérgicos, que vão providenciar um relaxamento também dessa bexiga, diminuindo as contrações, né? A fisioterapia, nós utilizamos muito a eletroestimulação, seja ela parasacral, né, que é feita ali na região das costas do paciente, ou uma eletroestimulação perineal também pode ser realizada, de forma essa eletroestimulação, ela atua de forma a inibir também essas contrações do músculo detrusor. E se inibe as contrações do músculo detrusor, inibe a urgência, inibe a frequência aumentada, né, a urge-incontinência, né, que é essa incontinência gerada pela urgência. Além disso, né, nós podemos também utilizar exercícios perineais, não com o intuito de fortalecimento, mas mais com o intuito do paciente conhecer essa região, né? As contrações, elas geram um reflexo inibitório também na bexiga. Então, nós podemos usar um biofeedback, por exemplo, para poder ensinar esse paciente a conhecer essa região do períneo, né? Trabalhar relaxamento, contração, mas de forma de coordenação, né? Para ele entender esse mecanismo, né? De utilização nesse mecanismo mesmo do assoalho pélvico. A fisioterapia atua. Não, pode falar, depois eu... A fisioterapia, então, ela vai atuar... Travou? Vai lá, Lígia. Depois eu falo. A fisioterapia, então, ela vai atuar de uma forma geral. Como você disse, cada paciente é único, né? E o paciente neurológico é sempre um desafio, a gente está sempre junto, né? O ideal é sempre trabalhar junto com o apoio de um médico que associa a medicação com a fisioterapia. Eu sempre acredito que a associação dos tratamentos é o melhor caminho, né? Porque o que nós queremos é melhorar a qualidade de vida desse paciente de alguma forma. Geralmente, o urologista, quando acompanha esse paciente, ele lança a mão do exame de urodinâmica, né? E esse exame de urodinâmica vai exatamente avaliar como que está essa hiperatividade, né? Como que está o funcionamento dessa bexiga, essa hiperatividade, até que ponto, né, está indo essa hiperatividade, se ele relaxa, se ele não relaxa. Então é um exame muito completo para o funcionamento da bexiga. E isso ajuda bastante a traçar qual que é o melhor tratamento para esse paciente. Agora, tem algum estudo, ou já existe alguma definição em pacientes com AVC que o tratamento tem que ser feito, igual a gente vê ali na questão motora, né? Quanto mais cedo a gente já intervém, né, mais resultados a gente consegue na fase aguda, não que a gente não consiga resultados em outras fases, né, mas a gente está ali em ativação cerebral, ali em neuroplasticidade constante. A neuroplasticidade. Ali, né? Então, assim, na parte motora a gente já tem isso definido, né, que quanto mais rápida essa estimulação motora e feita de maneira assertiva, correta, sem compensações, enfim, com movimento adequado, a gente consegue resultados fantásticos na neuroplasticidade. Uhum. Nessa disfunção da bexiga, na bexiga hiperativa, a gente também deve pensar numa abordagem médica, fisioterapêutica logo inicial, e se o paciente tem vou engatar duas perguntas aqui, tá? E se a pessoa tem uma dificuldade, tem uma urgência, tem um aumento da frequência. Tiveram algumas pessoas que colocaram aqui, eu vou mais vezes ao banheiro, é difícil segurar, né? Aqui, ó, a Elaine acabou de falar, eu tive AVC há 3 anos e ainda uso fralda. Sinto vontade de fazer, mas não consigo segurar e não ando sem órtese.
Então, assim, ela também tem uma dificuldade aí de segurar, já tem 3 anos. Mesmo depois de algum tempo, o tratamento ainda surte efeito ou deve-se fazer logo na fase inicial? E se a pessoa não fizer nessa fase inicial, ela já pode procurar o tratamento em qualquer fase que for? Então, a questão da hiperatividade, ela pode buscar o tratamento na época que for. Mas a bexiga, a disfunção da bexiga, né, pós-AVE, enquanto estiver naquela fase aguda, o tratamento acaba sendo o cateterismo, que o que nós queremos é que diminua nessa pressão na bexiga. Então, com isso, é feito o cateterismo para que haja o esvaziamento. A partir do momento que ela começou a se transformar, ela começou a evoluir para uma bexiga hiperativa, aí você já pode entrar com tratamento, tanto fisioterapêutico como se for medicamento. O que acontece geralmente é que quando esse AVE, né, ele, dependendo da limitação motora que o paciente vai apresentar após o AVE, o médico já consegue entrar com alguma coisa para a bexiga, vamos dizer assim, para esse funcionamento da bexiga. Já encaminha para um urologista, que já pode pedir uma urodinâmica, e aí você já logo começa com algum tipo de tratamento. Vamos dizer, um AVE mais leve, dependendo de como foi, né? Esse tipo de lesão. Agora, aquele AVE que acaba que ele evolui de uma forma mais grave, que o paciente fica mais tempo acamado, que aí acaba tendo uma síndrome de imobilidade, acaba que o tratamento específico para a bexiga, não é que ele fica para depois, mas acaba que o paciente acaba utilizando a fralda ou acaba utilizando mais o medicamento do que a fisioterapia. Até pela questão, né, de deambulação, pela questão de locomoção, né? Mas a questão da neuroplasticidade, aquele momento em que ele está evoluindo, né, de uma bexiga flácida para uma bexiga uma bexiga espástica, né? Aquele momento assim seria um momento ideal da gente começar já a trabalhar para que ela não se torne uma bexiga hiperativa, já trabalhando para ter resultado já nessa fase. Então, quem tem hoje uma urgência, mas não perde, consegue chegar até o banheiro e não faz nenhum tipo de tratamento para essa urgência, que até então não está gerando uma incontinência, vamos dizer assim, uma perda. Mais para frente ela pode vir a ter uma perda, uma urgência, uma urge-incontinência, vamos dizer assim, se ela não tratar desde já? Pode, não só até pela evolução, mas porque a urge-incontinência ela é causada quando o paciente tem aquela urgência, ela não consegue chegar ao banheiro a tempo. Então, ela pode ter momentos de urge-incontinência e momentos apenas de urgência, né? Isso acontece com o paciente em geral. Quando ele não tem limitação de locomoção, mas ainda assim, muitas das vezes, a urgência vem tão forte que ele pode ter uma urgência. Às vezes, o períneo não aguenta suportar ali e aí ele acaba tendo uma incontinência também, né? Deixa eu ver aqui o que o Rodrigo está perguntando. Uma coisa que reparei, independente da ingestão de água, bebo 3 litros de água por dia, a incontinência acontece. Tem dias que não bebi quase nada e a continência é a mesma. Ele está falando que independente da ingestão, da quantidade de ingestão de líquido, ele tem a incontinência. Isso é uma coisa que a gente sempre discute muito no consultório com os pacientes. Porque alguns evitam o líquido achando que isso vai diminuir a incontinência. E não diminui. Por quê? A bexiga ela vai se contrair, quem tem a bexiga hiperativa, ela vai se contrair mesmo com o limiar baixo de volume, né? Ou mesmo com volume baixo de urina. Ela vai se contrair e vai dar uma perda menor, mas vai ser uma perda, né? Mas vai ter uma perda miccional da mesma forma, né? Quando a pessoa trata a bexiga hiperativa, ela pode tomar o líquido, o que ocorre é que o volume miccional aumenta. Então, quando ela vai ao banheiro, ela pode fazer 300, 400 ml de urina. Entendeu? Com o tratamento, o que nós esperamos não é que a pessoa pare, diminua a ingesta hídrica, mas que cada micção tenha um volume adequado de urina. E é isso mesmo que acontece, que ele relatou, independente da quantidade de líquido que a pessoa toma, ela vai ter, a pessoa que tem a urge-incontinência vai ter essa incontinência. Então assim,
até mesmo porque não é adequado, né? Você ficar sem ingesta de líquido adequada, né? Então, assim, eu acho que vem mais a calhar a gente pensar numa orientação de qual tipo de líquido melhor para se fazer ingesta, evitar, né? O que priorizar, né? Do que especificamente de volume de líquido, né? Assim, mas, né, evitar de tomar café, que a gente sabe aí que pode realmente gerar uma hiperatividade, enfim, os líquidos que você falou aí, né, anteriormente. Essa é uma boa dica aí, porque eu acho que muita gente não sabe disso, né? Para a gente já é bem estabelecido na literatura, né? E muitos pacientes não sabem disso. Então, pode até ser um controle, né, efetivo. Tem algumas pessoas que eu atendo e que com disfunção neurológica, que tem bexiga hiperativa, e que relatam que o uso da medicação nem sempre surte efeito. Pode acontecer casos que mesmo utilizando a medicação, ainda assim é necessário algum tipo de tratamento complementar, porque a medicação não é totalmente eficaz no efeito, no resultado final do controle dessa bexiga, dessa disfunção? Pode, né? Pode. O medicamento, alguns médicos até trocam a medicação quando isso ocorre. Alguns medicamentos, alguns pacientes respondem melhor a alguns tipos de medicamento, outros vão responder melhor a outros, né? A bexiga hiperativa também, o médico pode lançar mão, por exemplo, da toxina botulínica, né? Do Botox. Em alguns casos, quando essa hiperatividade é bem excessiva, o médico pode também estudar essa possibilidade. Então, o mais importante, eu acredito, é o paciente saber que existe tratamento para aquilo. Se ele tentou com a medicação não foi suficiente. Conversa com o seu urologista, ele pode te encaminhar com a fisioterapia, fazer uma fisioterapia, ou ele pode achar que a intervenção com Botox para você vai ser a melhor alternativa. Tem alternativas para tratamento, né? De forma a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acho que isso é o mais importante, que os pacientes tenham sempre isso em mente, né? O AVE, nós sabemos que é um desafio, né, para os pacientes que passam por essa condição, mas assim como tem tratamento para a questão motora, existe também tratamento para a questão da disfunção da bexiga. Então, tem muita gente que não sabe disso. O intuito realmente foi esse. Percebo que tem muita gente que mal sabe de como que tem que ser o tratamento fisioterapêutico na parte motora, que já é bem estabelecido e que sabe que tem que fazer fisioterapia, mas não sabe nem ao certo que tipo de fisioterapia que tem que fazer, enfim. Então, a gente já vem batalhando aí para trazer essas orientações, essas informações do que é mais adequado em cada caso. Só que nessa questão da disfunção da bexiga, a maioria dos pacientes não sabe que existe fisioterapia, não sabe que tem que ir no urologista, por exemplo, né? Então, tem muitos pacientes que sequer fizeram uma consulta ao urologista para conseguir determinar, até mesmo porque ainda existe, infelizmente, eu não sei se você passa, com certeza você deve passar por isso, se eu que não trabalho especificamente só nessa área passo, mas ainda existe muito a ideia e a Oi? Travou, eu não consegui te ouvir. Mas agora você está escutando? Internet. Agora tô. Então, aí vou voltar aqui um pouquinho, vamos ver se dá para continuar nessa linha. Existe ainda a crença que, principalmente durante o envelhecimento, de que perder urina é normal e é relacionado ao envelhecimento, né? É uma coisa normal, é comum, todo mundo tem, eu tô ficando velha, minha bexiga tá fraca. E aí, juntando a questão da defesa, a questão da imobilidade, da restrição física. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma informação que as pessoas têm que ter, né? Então, o que você pode falar disso aí pra gente? É normal, não é? Perder urina com a idade? Então, Ludmila, isso que você colocou, eu acho que é muito interessante, né? E assim como as pessoas aceitam como normal na questão do envelhecimento, elas acabam aceitando também
no paciente pós-AVE, né? Acaba aceitando a condição, vamos dizer assim, né? E como se for pós-AVE ainda idoso, né? Aí que a acho que não forçada, né? Isso. Então é importante a gente ressaltar que pode ser esperado, mas não é normal e tem tratamento, né? É esperado porque com o envelhecimento nós sabemos que existem alterações, né? Tanto no nível hormonal, tanto uma fraqueza que pode ocorrer do assoalho pélvico, assim como toda a musculatura do corpo. Então pode ser esperado, é uma condição esperada, mas não quer dizer que não tenha tratamento e que seja normal, né? Porque quando a gente fala que é normal, a gente dá aquilo por aceitável, né? E não, hoje em dia nós sabemos que existe tratamento e não é uma única forma de tratamento. Eu acho que isso é importante deixar claro, né? Que cada paciente responde bem de uma forma. Aquela hora eu esqueci só de relatar sobre as medicações, o que muitas das vezes ocorre é que alguns pacientes começam o tratamento com algumas medicações e por conta dos efeitos colaterais acabam abandonando alguns tipos de tratamento. Então, se isso acontecer, né? Porque muitas das vezes o medicamento aumenta, né? O paciente já tende, às vezes, a ter uma constipação e o medicamento pode aumentar uma constipação intestinal, pode dar uma taquicardia. Tem vários efeitos colaterais que essas medicações acabam causando, mas se isso acontecer, ele tem que procurar o médico dele, o profissional que está acompanhando ele, e tentar uma outra terapêutica, né? Tentar discutir uma outra forma de trabalhar, se é trocar a medicação, se é trocar mesmo o tratamento, o tipo de tratamento. Então, tem diversas formas de trabalhar isso, né? E a questão do envelhecimento, ela entra nessa mesma questão. As pessoas aceitam, por ser esperado, elas acabam aceitando como normal. E não, porque existe tratamento para essa condição, né? Tanto essa perda no envelhecimento, como essa perda pós-AVE, né? Que pode ser uma alternativa de tratamento à fisioterapia ou medicamento, e assim vai. Né? Cada paciente vai responder bem a um tipo de tratamento. Sim. E uma outra coisa também que eu acho que é uma limitação para esses pacientes, essas pessoas procurarem tratamento, talvez no AVC nem tanto, mas ainda assim eu acredito que seja, e aí eu quero que você também fale a sua opinião a respeito disso, é a vergonha, é o fato de ter que assumir que está perdendo a urina, né? E isso é uma coisa que, de certa forma, socialmente, quando já tem o caso de incontinência, a perda é importante, e às vezes a pessoa não quer usar fralda, já tem uma certa mobilidade, isso socialmente acaba gerando, né, uma restrição social, uma restrição da participação, né, social, de estar junto com as pessoas, né? Então eu acho que tem que se pensar, e aí eu quero que você fale o que você acha, mas na minha opinião, você tem que se pensar que os profissionais estão preparados para isso e já estão acostumados com isso e que são profissionais que vão estar atuando para melhorar, né, essa condição, né? E pode ser até que tenha vergonha do amigo, do parente, mas o profissional ele está preparado para enfrentar essas situações e ajudar essa pessoa a ter um maior nível de participação social, que é extremamente importante até para a recuperação física, para a recuperação motora, para a neuroplasticidade, né? E a recuperação em si do AVC como um todo, né? Como um todo, né? Sem dúvida, eu concordo com o que você colocou, né? Muitas das vezes a limitação, até para buscar o tratamento, acaba sendo essa limitação, uma vergonha de não querer, né, falar sobre o assunto, não querer tocar no assunto, né? Sendo que o assunto está ali. Então, o paciente, né, se ele já tem condições físicas e principalmente cognitiva, né, aquilo está incomodando, se está incomodando, está gerando uma dificuldade, uma diminuição na qualidade de vida. Então, é necessário e é importante ele buscar tratamento, né, para essa condição ou outras condições que diminuem a sua qualidade de vida, né? Hoje em dia, o que nós trabalhamos muito é exatamente como melhorar a qualidade de vida. Eu não posso falar para você que com o tratamento fisioterapêutico o paciente vai ter uma alta de 100% da bexiga hiperativa. Porque eu não sei aonde lesou, eu não sei qual alteração que foi causada por aquele AVE. Mas eu posso falar que com o tratamento ele pode diminuir esse número de perdas, que já vai melhorar a qualidade de vida. Ele pode diminuir essa frequência miccional dele, o que vai melhorar a qualidade de vida. Ele pode diminuir, às vezes, a quantidade de vezes que ele acorda à noite para ir ao banheiro,
né? E nós sabemos que o acordar à noite para ir ao banheiro, principalmente no paciente mais idoso, paciente que já tem uma idade mais avançada, ele está relacionado a um maior número de quedas. Então, trabalhar com isso, com essa que nós chamamos de noctúria, né? Diminuir esse número de vezes que o paciente ele acorda à noite para urinar, ele está diretamente ligado a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Até diminuindo o número de quedas, diminuindo essas questões. Tem estudos que mostram isso, né? Porque o paciente mais idoso tem uma limitação de mobilidade. E como você disse, se ele ainda for mais idoso, então pós-AVL, vai ter ainda mais alterações. Então, se ele precisa acordar 3, 4 vezes à noite para ir no banheiro urinar, ele tem um risco aumentado de ter queda, de se machucar. Então, tratar essa questão traz uma qualidade de vida muito favorável a esses pacientes. Por isso que é sempre importante a gente estar, sim, falando sobre isso, né, deixando esses tratamentos claros para o paciente, né? Você falou a questão da perda, né, da frequência urinária durante o sono, durante a noite. E além dessa questão no maior risco de quedas, que você colocou aí muito bem, existe também já estudos comprovando que o sono é extremamente necessário para o paciente pós-AVC, até mesmo para conseguir realmente ter novas conexões, estabelecer conexões neurais. Verdade. E é extremamente necessário, às vezes, até como intervalo de terapêuticas. Hoje em dia, as terapêuticas que começam, né, de manhã e vão até de noite, uma sequência absurda, a gente já fala que nem é indicado, que precisa de tempo para o cérebro dar um descanso. As pessoas com AVC se cansam mais facilmente, muito porque existe uma lesão ali, né, no cérebro. Então, se você também acaba tendo que acordar várias vezes à noite e esse sono é interrompido, a qualidade desse sono cai, né? Então, o resultado das terapias pode ser menor, né? Olha como é que uma coisa acaba sendo associada à outra, realmente. Exatamente. Então, vai muito além dessa questão de, eu tenho vergonha de que eu estou perdendo xixi. Claro, né? É uma coisa que as pessoas não querem falar, ou às vezes acabam se escondendo, né? E não acabam admitindo, mas assim, a gente tem que falar isso abertamente, né? A gente precisa, eu e a Lidiane como profissionais, passar para vocês que existe tratamento para isso e que existe muitas chances de recuperar a qualidade de vida, né? E aí interferindo em outros aspectos do processo de reabilitação também, né? Então, mais uma vez, não tem como falar para generalizar para todos aqui que o resultado vai ser 100%, porque cada caso é um caso. É um caso. Né? Mas que a gente tem aí um leque de recursos, né? Para conseguir melhorar a sua qualidade de vida, isso se tem. E muito bem já estabelecido, né, Lidiane, na literatura, muito bem estabelecido na prática clínica, com resultados importantes, né? Claro que vai depender de como que você lida com todas essas orientações que são realizadas pelo profissional, assim como na parte motora. Não adianta você ir na fisioterapia todos os dias e chegar em casa não fazendo simplesmente nada. E aí, na parte de fisioterapia pélvica, eu sempre falo isso. O ator principal do tratamento, né, pós-AVC, de qualquer lesão neurológica ou qualquer área, vamos dizer assim, né? Se você precisa passar por um processo de reabilitação, o ator principal tem que ser você. Não pode ser o seu fisioterapeuta, o seu médico, enfim, o seu psicólogo. Todos nós estamos aí para poder facilitar e dar informação de como você vai fazer isso. De como que você vai se estimular, né? E isso faz parte de qualquer tipo de tratamento. E a nossa facilitação, nosso tratamento vai estar aí nessa função, né? Nós somos então, apenas ajudadores, né? Nós estamos aí para ajudar os pacientes nesse caminho, né, de melhora, de cura. E é interessante também colocar, Ludmila, que essa perda não é só pela questão neurológica. Como eu falei, tem pacientes que vão apresentar uma bexiga hiperativa ou uma bexiga hipoativa por outras condições, não apenas pela condição neurológica. E os pacientes têm vergonha de falar sobre isso, independente da causa, né? Então, é um tabu da sociedade, vamos dizer assim, né? Acaba que se torna um tabu na sociedade. Mas que é importante, sim, saber que tem tratamento e que pode melhorar a qualidade de vida.
E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante as pessoas saberem, que a maioria não sabe, é que a gente, por mais que a bexiga seja um órgão e que a gente não consegue controlá-lo de forma voluntária, né? Eu não vou falar para minha bexiga, ó, segura aí, né? Vamos lá, para de encher. Enfim, igual não vou falar para o meu coração parar de bater, ou bater mais devagar, bater mais rápido. Existem músculos que estão envolvidos nesse órgão que tem o que a gente chama de uma contração que a gente pode controlar e que a gente pode treinar. Não é mesmo? Tô falando besteira? Com Não, certeza. Né? Não, com certeza. Quando a gente faz esse treinamento, né, isso que você falou, um treinamento vesical, é exatamente tentar ensinar para esse paciente, a partir do tratamento, porque isso, principalmente para um paciente com uma bexiga hiperativa, não é tão fácil, mas o primeiro desejo miccional a gente pode até tentar suprimir, né, desde que ele já esteja em tratamento, porque o ideal é, à medida que apareça a urgência, você ir ao banheiro, né? Mas quando ele já está em tratamento, que essa urgência começa a não aparecer com frequência, a gente consegue sim entrar com esse treinamento vesical, né, e controlar melhor essa modulação da bexiga, vamos dizer assim, né, esse controle vesical. Os músculos do assoalho pélvico, eles têm um reflexo, eles geram um reflexo medular, que quando você contrai o assoalho pélvico, você inibe a bexiga. E isso faz indiretamente, né, um controle, sim, né, dessa bexiga. Então, é claro que a gente não vai, né? Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Fortalecer esses músculos, fazer eles ativarem mais, igual a gente vai fazer com o músculo da mão, da perna, do pé, né? Porque a gente não tem a mesma, não é da mesma forma, né? Não gera uma mobilidade de um segmento igual, por exemplo, o músculo da mão faz a mão movimentar, ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? A gente não consegue ver isso, não tem como a gente colocar um pezinho lá, né? É igual a gente conhece e a maioria das pessoas conhece. Porque não é o objetivo, né? No caso dessa bexiga, não é, né? O problema está na bexiga, vamos dizer assim. Então não adianta fortalecer, a gente tem que tentar modular essa bexiga de alguma forma. Exatamente. Só o exercício. Mas eu queria que as pessoas entendessem, porque assim, a maioria das pessoas, quando tem informação, tem a informação de que existem exercícios para controlar, e geralmente são alguns exercícios que são passados e orientados de forma equivocada. Eu não sei se você passa por isso, se os pacientes chegam até você já com essa orientação inicial. A gente falou até agora da pessoa que não tem nenhum tipo de informação e a gente está passando a informação que é necessário ter o tratamento, ok? Seja medicamentoso, médico, fisioterapêutico, enfim. O que eu estou querendo dizer agora é que, assim, existem alguns tipos de incontinência que a gente pode utilizar alguns exercícios de fortalecimento e que eles são eficazes, dependendo da forma que são realizados. E existem outros que nem sempre esse vai ser, igual você falou, o intuito principal, né? Então, eu só queria, assim, que você deixasse claro que como que é feito isso, assim, porque às vezes tem muita gente que fica com medo de procurar o tratamento fisioterapêutico, achando que vai levar muito choque, ou achando que vai ser introduzido uma sonda, por exemplo, na vagina e fica com medo disso. E como que é feito isso de forma simplória para que as pessoas consigam entender, assim? Então, essa questão que você levantou é muito interessante, né? Isso aborda como é importante a avaliação do profissional daquele caso em específico, né? Às vezes o mesmo recurso fisioterapêutico, a gente usa de diversas formas diferentes, né? Os exercícios para o assoalho pélvico, eles podem ser usados para fortalecer, eles podem ser usados para relaxar a musculatura, né, no intuito do paciente aprender um relaxamento, ele pode ser usado no intuito do paciente fortalecer aquela região, ou até no sentido apenas de coordenação, pode ser usado no sentido de conhecimento daquela região. Dependendo da forma como é utilizado, ele pode ser utilizado de forma errada. E aí sim, até prejudicar o quadro do paciente. Um paciente, por exemplo, pós-AVE, ele não teria uma fraqueza, a princípio, né, de uma forma geral, cada caso seria um caso, a princípio ele não teria uma fraqueza dessa região, ele teria uma hiperatividade da bexiga. Se ele não tem uma fraqueza perineal, não teria por que fortalecer.
Isso quer dizer que a gente não precisa fazer exercício perineal? Não, isso quer dizer que você tem que saber utilizar o exercício. Você não quer fortalecer, mas você pode utilizar para o paciente ter uma percepção melhor da região, né? Porque nós sabemos que os exercícios, eles trazem também outros benefícios, né? Ele aumenta a circulação sanguínea, então com isso ele ajuda na questão sexual também. Então tem outros, você tem que saber utilizar aquele recurso de forma adequada. O paciente com bexiga hiperativa, o que nós geralmente queremos, né, de forma geral, é neuromodular a bexiga dele. Para isso, nós vamos utilizar de eletroestimulação, na fisioterapia, de eletroestimulação de terapia comportamental. A eletroestimulação, nós temos várias formas. O paciente que não aceita uma sonda perineal, né, ele pode utilizar uma eletroestimulação parasacral, ele pode usar uma eletroestimulação tibial, que é feita lá na perna, que pega uma ramificação do nervo sacral. Então, nós temos alternativas de tratamento. Como que a gente escolhe qual tratamento vai ser melhor? Depende, tem paciente que às vezes tem alguma alteração, uma lesão na coluna, que às vezes ali parasacral não seria muito bom, não estaria tão íntegro, a gente pode fazer tibial. Ou você pode tentar perineal, se o paciente não tiver nenhum desconforto, se o paciente aceitar bem a terapêutica. Ou você pode tentar uma ramificação, por exemplo, tibial, e se não deu muito resultado, você troca. Você tem alternativa de tratamento, assim como você pode mudar os parâmetros da eletroestimulação dentro daquilo que você quer fazer para o seu paciente, você pode também alterar o local de estimulação, né, com um objetivo esclarecido do que você quer tratar. O mais importante é o profissional saber o que ele quer ganhar com aquele paciente, né, e o paciente se sentir satisfeito com o tratamento. Né, porque também se a terapia não for pelo menos um pouco, não digo prazerosa, mas se não for um pouco aceitável, o paciente também não adere ao tratamento, né? Sim, sim. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem essas formas de tratar, dependendo da avaliação que é feita. Como eu falei, a urodinâmica nesse ponto ajuda muito, o exame de urodinâmica, porque ele mostra pra gente, né, a hiperatividade que o paciente tem, e se por acaso ele tem também alguma perda por fraqueza, que pode ocorrer de vir junto, por exemplo, no paciente idoso, aí sim é interessante um exercício para fortalecer. Dá que ele tem alguma fraqueza também dessa região, né? Dá que ele tem uma perda que a gente chama uma perda por fraqueza, uma incontinência por esforço, pode ter. É um outro tipo de incontinência que pode ocorrer. Por isso, cada avaliação, cada paciente, ele vai ter uma avaliação única, né? É difícil passar de forma geral, né? O profissional, ele acaba avaliando o caso e o recurso que ele tem. E aí ele consegue trabalhar da melhor forma possível. Mas essa questão de passar o exercício errado, isso acontece muito, infelizmente acontece muito, principalmente eu trabalho com a parte adulta e a parte pediátrica, principalmente com criança acontece muito, de fortalecer uma região que não era para ter sido fortalecida, porque a criança não tem fraqueza ali, mas aí a gente vai trabalhando e tentando restabelecer, né? Mas o principal é você saber o objetivo da sua terapia. Se você sabe o objetivo, você sabe o recurso que você vai usar para aquele objetivo, né? Eu levantei um pouco esse assunto porque existem vários tipos de incontinência, existem várias causas de incontinência, foi a primeira coisa que você falou aqui na nossa live. E de acordo com o caso da causa, que foi o que você falou também, os tratamentos são diferentes. Então, uma avaliação de um profissional é fundamental. Então, não é a mesma coisa. Por mais que é esperado uma bexiga hiperativa pós-AVC, pode ser, como a Lidiane acabou de falar, que tenha uma associação de uma fraqueza já prévia, antes mesmo do AVC, né, por algum motivo específico, que é particular de uma pessoa e não de outra, né? Então, assim, é necessário uma avaliação, é necessário um acompanhamento, porque senão você pode estar fazendo coisa que não é para ser feito, né? É necessário, pelo menos, uma orientação, né? Então, você vai falar assim, Ludmila, às vezes eu não tenho como pagar, eu não tenho acesso, isso é uma coisa bastante comum, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a uma fisioterapia mais especializada. Não tem acesso, não tenho como pagar, mas pelo menos uma avaliação, uma orientação, né? A orientação já é de grande valia para conseguir fazer o que você entender o que você tem realmente, né? Então, assim, claro que o tratamento seria fundamental, mas às vezes as pessoas não têm acesso ao tratamento específico, né? Então, assim... E às vezes a avaliação já ajuda. Eu acho que você tem que priorizar isso, entender aí o seu quadro,
para você conseguir aí lidar com essa disfunção de forma melhor. Lid, falta 20 segundos para a gente terminar. Eu queria muito te agradecer, foi ótimo o papo. Espero que todo mundo tenha gostado. Depois eu te passo aí o feedback. E se você Tá, quiser voltar joia. mais vezes aqui, fica à vontade. Vai ser sempre muito Obrigada. bem-vinda. Adorei. Obrigada. Obrigada, Ludmila. Para mim foi uma honra, como eu te falei, né, estar aqui